Boa noite, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à live Relacionamentos Saudáveis. Muito bem, já tem gente entrando. Vamos lá. Hoje estamos aqui, eu e a Júlia. Aqui, Júlia chegando. Bem-vindo quem está entrando. Boa noite nesse friozinho de Botucatu. Júlia, boa Oi, noite. gente. Boa noite, Carol. Hoje a gente já se conversou pela tarde, né, Ju? E agora a gente está chegando aqui nesse super frio de Botucatu. Espero que vocês todos estejam quentinhos, com um chá aí nas mãos. Também Vamos estou tomando. começar essa live, né, Ju, com o coração aquecido, que a gente vai falar de relacionamentos saudáveis. Quem tiver chegando aí e achar relevante, pode ir convidando pelo aviãozinho as 5 pessoas que aparecerem aí. Vamos ver se o som tá ok, se tá todo mundo vendo a gente. Tudo ok aí? Vocês estão ouvindo, vendo? Ju, Seu áudio tá perfeito pra mim. O meu também tá? Tá? todo mundo ouvindo a Ju também? Vídeo tá ok? Ótimo, vamos chegando. Tá ok. Tá ok, tá ótimo. Então a gente segue. E tem bastante gente aqui. Ah, vamos brindar aqui, Ju. Você tá com um chazinho aí também? Eu tô. Ah, um brinde. Ótimo. Que hoje a gente vai falar, né, dessa coisa da dupla, vamos brindar aí as nossas relações saudáveis, né, Gil? Sim. Vamos lá, peguem seus chás, peguem Quero seus chás, chá. seus cafés, peguem o chocolate quente, vamos lá, vamos ficar 1 hora aqui com a gente, falando de coisa boa, coisas saudáveis, vamos aquecer nossos corações hoje, vamos lá. Bom, então, nos apresentar rapidamente, né, Ju? Então, eu sou a Carol Sasso, psicóloga de formação, arteterapeuta, especialista em docência, também em sexualidade, relações humanas, consteladora familiar, teta healer, um bocado de coisa aí, uma buscadora e que, com muita alegria, né, a Júlia e eu nos encontramos nesse caminho aí da vida, através do espaço ser, e hoje, além de colegas, né, no sentido profissional, assim, a gente também é amiga, né, e a gente está adorando fazer um monte de coisas juntas. A gente não, né, a gente vai fazendo, vai emendando agora uma coisa na outra. A gente acabou de finalizar o curso online, o nosso primeiro curso online, que foi Resgatando o Seu Poder Pessoal, durante um mês. E foi muito, muito bacana, foi muito interessante, muito eficaz. A gente ouviu coisas muito bonitas no final, na última aula, né, Gil? Quer falar um pouquinho? E daí a gente começa já a live que o pessoal já está entrando.
Boa noite, gente. Eu sou a Júlia, eu sou terapeuta holística, trabalho com as terapias vibracionais, com astrologia, tarô e runas. E sou uma buscadora, como eu sempre falo, uma eterna aprendiz de mim mesma, da espiritualidade e do autoconhecimento. E estou muito feliz que todos vocês estão aqui hoje. Muito feliz por essa parceria que eu estou formando com a Carol, porque como ela falou, a gente tem se unido para fazer muitas coisas juntas. E creio que nada nessa vida é por acaso. Hoje, por coincidência, que eu não acredito em coincidências, tá baixo? Tá baixo? Isso eu acho que deixar um pouquinho mais perto, Ju. Eu aumentei aqui, o Tá meu bom. som ficou Agora? legal. Melhorou? Melhorou? Acho que dá para o pessoal aumentar aí também um pouquinho. E a Ju leva mais o Melhorou? microfone aqui na... Melhorou. Melhorou? Melhorou? Então tá, vou segurar aqui, que daí fica mais pertinho. Hoje estamos fazendo jus ao céu do momento, né? Porque estamos numa lua em Libra, eu não tinha nem visto, né? Então, para quem não sabe, na astrologia, Libra representa o eu e o outro, né? As parcerias, o equilíbrio, o dar e receber. E a gente finalizou agora nosso primeiro curso online, Resgatando Seu Poder Pessoal. Estamos muito felizes, tanto com os resultados individuais quanto os resultados coletivos. E é isso. Quem sentir de compartilhar essa live, chamar mais gente que se interessa por esse assunto, que é um assunto que eu acho que está muito em alta, que faz parte de uma área da nossa vida que é muito, muito importante, por mais que esse mundo louco que a gente vive tenha afastado a gente disso. Nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo basicamente através das relações. Então, eu acho que é um assunto de grande relevância para todos nós. E eu e a Carol esperamos aqui, através dessa live hoje, trazer um pouquinho do nosso aprendizado individual para vocês. Que vocês se beneficiem disso também. Parece que tá travando um pouquinho, gente. Ou tá tudo ok aí? Parece que o seu travou um pouco aqui para mim. O meu travou? Peraí, então eu também vou colocar uma segunda conexão aqui para garantir. Pronto, ok. Espero que melhore aí. Qualquer coisa a gente vai sinalizando, vocês vão sinalizando aí, tá bom? Por gentileza. Ótimo, então vamos começar o tema mesmo, né? Tá dando eco? Aqui não tá normal. Tá. Ok, vamos lá. Se continuar, vocês sinalizam aí pra gente, tá? Por gentileza. Então vamos lá, né? Começar então com o tema da live, que é relacionamentos saudáveis. E para começar, né, Gil, falando sobre relacionar-se, né? A importância de se relacionar, né? Por que isso chama tanta atenção e por que é importante realmente a gente querer e ter, né, relacionamentos, se relacionar com as pessoas. Então, a primeira questão é que realmente o relacionar-se é parte, assim, integrante da nossa vida, né? E faz parte, porque somos, né, como seres humanos. Tá ok, gente, ou tá travando? Tá ok? Tá. Então, como seres humanos que somos, a gente precisa, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa um dos outros para a gente poder entender e firmar a nossa identidade. A gente precisa do outro para se reconhecer como humanos que somos, né? E a gente precisa do outro para a gente poder validar as nossas limitações e as nossas potencialidades. Quem a gente é, né?
como a Júlia gosta de falar, né? A nossa luz e a nossa sombra, né, Gil? E por isso, né, essa importância também de, através do outro, a gente poder validar as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? É só no contato com o outro, é só a gente se relacionando que a gente consegue validar tudo que a gente é em todos os sentidos, né? Então, assim, agora ainda mais isso passa a ser importante, porque a gente está aí, né, no meio de uma pandemia, na quarentena de muito mais de 40 dias, e a gente está se questionando, né, sobre relacionar-se, sobre com quem a gente se relaciona, sobre como a gente se relaciona, e uma coisa assim que está bombando, né, que está assim emergindo muito, fervendo, é que os relacionamentos hoje, né, quaisquer que eles sejam, eles estão virando assim, ou a desgraça, né, das pessoas, ou a salvação das pessoas, né? Então, ou as pessoas têm querido assim ficar muito próximas de qualquer forma, né, possível umas das outras, ou agora elas estão querendo realmente se manter distantes, né, de algumas pessoas também. Então, assim, dependendo, né, de como a gente mantém, de como a gente cuida, de como a gente rompe, né, ou de como a gente vai estabelecendo algumas relações, elas hoje em dia estão ainda mais sendo importantes mesmo, né, para o que a gente falou. Ou para a gente achar que aquilo é uma desgraça, né, dos nossos dias, ou para a gente achar que aquilo é a salvação, é uma graça, né, uma glória para a gente. Então, por isso mesmo, né, trazer aqui também uma lembrança, né, e uma fala muito contemporânea, muito de agora, de um sociólogo e filósofo polonês chamado Bauman, e que muita gente tem falado sobre ele, né, sobre a vida líquida, né, a modernidade líquida, as relações, os amores líquidos, né? E muito tem se falado sobre isso. Porque o que representa essa liquidez, né, nas relações? Tem a ver com, né, uma fala contemporânea, né, que tem a ver com o que está acontecendo agora mesmo, né? Então, em relação às questões assim, né, de que nada hoje em dia é feito para durar, né? Antigamente a gente tinha lá um móvel da vovó, do vovô, né, que durava, olha, anos e anos, aqueles eletrodomésticos, né, que passavam de geração para geração. E hoje em dia nada é muito feito para durar, né? Tudo é muito descartável, né? Essa coisa do reciclável e das embalagens, por exemplo, né? Embalagens descartáveis. A gente tem hoje em dia a tal da obsolescência programada, né, dos produtos, que dado lá um tempo de uso ou um tempo de funcionalidade lá daquele produto, ele para de funcionar, né? E também as relações sem muito comprometimento, né? As ficadas aí, né? Também se tratando de relações amorosas. Ou então, né, contratos também de relações muito curtos, muito pequenos, né? Para coisas muito pontuais. Então, tudo muito feito para não durar tanto. Né, a gente está aí numa sociedade em que tem lá os pozinhos instantâneos, né, as comidas instantâneas, os fast foods, as questões aí do imediato, né, de tudo ser muito imediato, muito rápido, e também da gente ter muita informação ao mesmo tempo agora, né? Aconteceu ali uma coisa muito longe, a gente já está sabendo. E antigamente só demorava um tempão, né? Eu, por exemplo, sou do tempo da carta, né? E levava-se muito tempo para saber de notícias, né? De quem a gente amava, de quem a gente gostava.
E aí, né, Ju, tem a questão das redes sociais, né, também que fazem, que estão dentro, né, disso que o Bauman fala sobre a liquidez das relações, né? Eu peguei bem essa fase da transição, né, na minha adolescência, das cartas para a tecnologia. E realmente era muito diferente, né? Então, assim, eu já comecei a minha adolescência indo para a vida adulta dentro dessa era digital, de WhatsApp, enfim, Instagram. E eu sinto muito que as mídias sociais, embora elas tenham nos aproximado de diversas formas e tenham trazido uma grande potencialidade em relação ao acesso à cultura, ao conhecimento, tudo tem os dois lados, né? Como a Carol falou, eu adoro falar da questão da luz e da sombra. E no quesito dos relacionamentos, eu sinto que as redes sociais nos distanciaram muito, porque é como se a gente estivesse vendendo a nossa imagem ali constantemente. Na época eu pensei no Orkut, né? Mas assim, o Orkut, o Facebook, hoje em dia o Instagram, né? Então você abre ali e constantemente tem diversas pessoas que você segue que estão ali bombardeando o Instagram de foto, de imagens, de coisas que te instigam a desejar aquela pessoa e sempre tem alguém, algo mais interessante. E isso acaba gerando cada vez mais esses gatilhos da gente estar sempre insatisfeito e achar que sempre a gente pode ter algo melhor. Então, por que eu vou investir em uma única pessoa se o meu menu, né? Se o meu menu é gigantesco, o meu menu me apresenta diversas opções. Por que eu vou comer filé mignon se eu posso comer linguiça, comida vegetariana? Então, as coisas ficaram dessa forma, né? E isso gerou até uma certa falta de tato das pessoas, umas com as outras, porque um clique é um convite. Não tem essa questão do conhecer alguém, do estar perto de alguém para realmente se interessar pela pessoa. Então você vê ali aquela vitrine, aquela imagem, você acredita que você deseja aquilo, que muitas vezes é uma projeção da pessoa, né? Porque as redes sociais, embora muitas pessoas mostrem já hoje em dia a vida mais real, as coisas que realmente gostam, nem todas as pessoas fazem isso, mas até as pessoas que fazem isso, gente, é uma partícula muito pequena do que realmente é a grandeza do ser da pessoa ali, né? Ela está representada ali numa rede social 10, 15% de quem ela realmente é. Então não tem como você conhecer. E essa falta de tato gerou uma certa confusão também, tanto em homens quanto mulheres. Então você acha ali que um clique, uma curtida, já significa que aquela pessoa está te desejando, que ela quer algo, enfim. E muitas vezes isso é algo irreal, é ilusório, né? Projetado pela nossa mente. Por quê? Justamente porque perdeu esse encanto, perdeu essa beleza que é o conquistar, o conhecer, o se aprofundar. E às vezes até uma das pessoas, né, uma das partes, até deseja ter algo mais profundo. Então, às vezes ela está realmente interessada em alguém que está chegando ali através de uma rede social, de uma mensagem, de uma curtida, enfim. Mas a pessoa que está do outro lado da tela não está com essa mesma intenção. Então, o que acontece? Você acaba mergulhando fundo demais em águas muito rasas, né? Então, assim, não tem a ver com certo e errado, né, gente? É que, assim, tudo tem um lugar adequado. Não diria nem certo. Ok? Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Já. Ok, Ju, pode continuar. Pode seguir. Ah, ok, ok. E é isso, né? Essa questão das redes sociais, né? De tudo muito descartável. Então a gente começa a viver um período em que as pessoas começam a ficar mais ansiosas, né? Mais preocupadas,
por conta da incerteza, né, de tudo, né, das coisas, das pessoas, a ausência de forma e de forma, né, parece que as coisas vão perdendo o seu contorno, a instabilidade, que exatamente a gente está vivendo muito disso agora, né, a vida por si só já é dinâmica e agora a gente vive um período ainda mais instável, e esse tipo de relação, né, também traz instabilidade, gera, né, a sensação de instabilidade e o descompromisso, né? Mas o que que acontece também, né? Quando a gente fala sobre isso, parece que é só uma questão muito negativa, né? Mas com tudo isso, a gente também pode aprender sobre a rotatividade, sobre o dinamismo da vida. A gente pode aprender sobre as mudanças que muitas vezes são necessárias serem feitas e serem acolhidas, né, do outro lado pelas outras pessoas e através das outras pessoas. E as possibilidades, né, as oportunidades também acontecem quando a gente está em movimento, né? Quando a gente está nessa fluidez das relações, na fluidez da vida. Então, isso também é importante, né? É legal a gente considerar sempre os dois lados e se atentar, né, para a amplitude da visão que a gente pode ter diante de um fenômeno, né? Sem ficar julgando se ele é só positivo, só negativo. A gente pode compreender as duas faces da mesma moeda, né? E aí, Ju, a questão que as pessoas falam muito, né, do desapego, tem a ver com isso, né? Sim, então, só complementando o que a Carol falou aqui, peraí, tem uma pergunta de amor líquido e amor romântico. Eu acho que o amor romântico é mais no sentido da projeção, de ilusão. Aquela coisa muito que você idealiza um príncipe encantado ou uma relação sem defeitos, né? Que é muito aquele amor infantil, pelo menos do meu ponto de vista, tá? E o amor líquido tem mais a ver com essa questão da inconstância, né? De não se aprofundar, aquela coisa muito rápida, muito dinâmica. Mas que pode também, o amor líquido não deixa de ser um amor romântico, né? Às vezes uma das partes ali está num amor romântico, está idealizando algo que é um amor líquido, né? E como a Carol falou, eu estava conversando com ela hoje, inclusive, sobre isso, porque às vezes a gente tem que se questionar o que a gente está precisando nesse momento, porque às vezes você realmente está precisando viver essa coisa mais líquida. Você, às vezes, é um período da sua vida que vai te trazer alguma experiência, algum aprendizado. Obviamente, contanto que você faça isso com respeito aos seus próprios limites, né? Ao seu ser, enfim. Se isso vai te fazer bem, por que não fazer, né? Não existe certo e errado, mas também você ter essa consciência de que você está experienciando isso por um processo necessário para você, de aprendizado. E não porque você está fugindo da profundidade, né? Você está com medo do relacionar-se. E a questão do desapego, eu acho que é algo que também foi muito distorcido. Porque a gente tem uma cultura do desapego voltada para eu não preciso de ninguém. Sendo que o desapego não é isso, gente. O desapego tem mais a ver com você ter pessoas, mas não possuí-las, ou seja, não ser dependente delas num nível extremo, né? Você existe além dessas pessoas. Você sabe caminhar, você consegue dar os seus próprios passos, mas sim, você tem elas na sua vida, você precisa delas. Somos seres interdependentes. Então, existe aí uma linha muito tênue que a gente acaba se perdendo, né? O desapego, eu não preciso de ninguém, eu pego, mas eu não me apego, né? E não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de relações afetivas, existe sim vida a dois com o desapego.
Então, o desapego nada tem a ver com o processo, com única e exclusivamente o processo de deixar ir. Ele pode sim estar relacionado a isso, né? Mas que não necessariamente é isso. Então, você pode muito bem estar junto de uma pessoa e ter esse desprendimento, que nada mais é do que essa liberdade, né? Você não precisa estar ali apegado o tempo todo, dependente, enfim, com ciúmes, controlando, manipulando, né? É uma visão um pouco mais madura, né? Do tipo, eu olho para essa pessoa, né, que eu me relaciono, eu sou eu, você é você, nós dois temos uma relação, mas nós dois também temos a nossa própria individualidade. Isso. E Quem também já teve mais próximo aí a mim, né? Lembra que, inclusive, tem gente aí que me conhece mais aí de terapias, né? Que eu costumo falar, né? Que tem assim, tem eu, tenho a outra pessoa, né? E aí tem o nós, que é o que a gente fala, né, Ju? É uma terceira coisa, né? E essa interdependência, como a Ju falou, então não é nem a dependência, nem a total independência, né, do outro, mas ter uma interdependência. Então, eu sou, né, quem eu sou, e eu posso estar junto com a outra pessoa, estar, né, e não ter, não possuir a outra pessoa, porque senão vira assim, né, vira essa coisa misturada, embolada, que não é nem uma pessoa nem outra, não é ninguém, né, ali. E isso que faz muitas doenças, né, no relacionamento, o relacionamento se tornar doente, né, não saudável. Mas pode seguir, Gil. eu acredito que o relacionar-se, ele está muito alinhado à sensação de completude, né? Onde dois seres que aprenderam a conviver com a sua totalidade, que se reconhecem como seres inteiros e escolheram dividir essa inteireza entre si, né? Que é a terceira coisa, né? A união do que eu sou com a união do que você é. E quando a gente pensa em relacionamentos, a gente tem que pensar também na saúde, como manter um relacionamento saudável, né? Eu acho que o primeiro ponto, gente, para manter um relacionamento saudável, de tudo que eu venho experienciando assim e aprendendo, é a expressão, né? Dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, de tudo, né? Porque a gente quer muitas vezes que tudo venha pronto. E as coisas não vêm prontas, né? A gente precisa construí-las. Então, o outro não vai adivinhar quais são as minhas necessidades. Eu também não vou adivinhar quais são as dele. Por mais que a gente se conheça e se ame e se goste, a gente precisa se expressar. Porque através da nossa expressão, da nossa vulnerabilidade, das nossas emoções, que a gente consegue trazer isso para o outro. Falar, olha, eu gosto disso, né? Isso aqui eu não gosto. Enfim, essas são minhas necessidades, esses são os meus limites. E a gente está sempre atento, porque muitas vezes, dentro das relações, vem as nossas questões, as nossas sombras, as nossas profundezas, aqueles lugares que geram incômodo também. Não? O relacionamento não é só luzes, né? Eles acessam lugares desconhecidos dentro de nós. Então, o que acontece? A gente nós fomos criados todos a não falarmos sobre o que nós sentimos. Então, às vezes o outro trouxe algo para você e você entendeu aquilo de um jeito que te machucou, que mexeu com você. E o que você faz? Você cria uma suposição. O que é uma suposição? É você pegar o que você ouviu de acordo com uma dedução sua, única, individual, acreditar naquilo, criar uma caraminhola na sua mente e não expor isso para outra pessoa, mas acreditar nessa verdade de um jeito tão absurdo que você acaba se voltando contra o outro. E muitas vezes você não fala isso, né? Você não fala, gente. O outro, ele só diz. Às vezes o outro simplesmente só colocou algo ali e você entendeu errado.
Só que se você não expressa o que você está sentindo, o que que acontece? Você vai acumulando, ou você já fica de cara virada com a pessoa na hora, né? E você quer que ela adivinhe que você tá mal, mas você não dá nenhum indício, né? Você finge que nada tá acontecendo, ou você vai acumulando e espera esse processo virar uma bola de neve, daí você chega num ponto, num ápice, assim, que, vira algo mirabolante, que nem precisava chegar nisso. Então, eu Porque acho o muito que importante, se você acontece, né, Ju? sentir algo, Só se você complementar sentir isso, essa algo, partezinha. Opa, ok? ah, tá, se você se, Tá meio eu achei que era travandinho? você, tá bom. Não, eu falei, se você Tá. sentir algo e se você puder expressar isso na hora, é muito mais simples, você já resolve aquilo ali, você já tira aquilo da sua mente, não vai dormir com aquilo, você não vai passar uma semana com aquilo. Isso. Porque assim, né, o que que acontece com essa questão, né, que a Ju está trazendo, que é da suposição e da interpretação, né? Então, quando você olha para algo ali, ou alguém falou, né, o outro falou lá alguma coisa para você, e você interpreta, você supõe que aquele olhar é não sei o quê, né, que o que ele disse ou ela disse quis dizer não sei o quê, né, que aquele gesto que a pessoa fez, né, significa tal coisa. O que que acontece? Quando a gente imagina alguma coisa, né, quando a gente interpreta, supõe, a gente está imaginando algo. Quando a gente imagina, a gente faz uma imagem mental daquilo. Então, assim, aquilo passa a ser uma realidade na sua cabeça, né? E aí aquilo fica lá, que nem uma foto, né? E você passa até a se confundir se aquilo é verdade ou não. Porque como você imaginou, aquilo virou uma foto, virou algo que você acredita naquilo, e aquilo passa a ser uma verdade para você, mesmo ela não sendo. Mesmo às vezes sendo só uma imaginação sua, né? Algo que você pensou que fosse, algo que você ligou lá os pontos de um jeito que pareceu que foi aquilo, né? Então, claro, às vezes até você pode ter interpretado corretamente, mas a possibilidade de você interpretar também equivocadamente é bem alta. E aí, interpretou, imaginou, acreditou que é verdade. E aí, o que a Júlia falou, com isso, aquilo vai acumulando. Se você não fala, né? Olha, eu imaginei tal coisa. Quando você falou isso, eu pensei não sei o quê. Pronto, né? Aquilo você vai guardando, guardando, guardando. E você vai guardando o quê? O que você imaginou, a tua interpretação, né? E é o que a Ju falou. Depois, aquilo acaba explodindo, né? Pode continuar, Ju, sobre a comunicação aí. E muitas vezes, se você fala ali naquele momento, você fala, olha, você me disse isso, eu entendi dessa forma. E normalmente, quando você faz isso, quando você tem essa coragem de expressar isso que você está sentindo, quase 100% das vezes a pessoa vai te dizer que a intenção dela não foi essa. Então ela vai se colocar, ela vai trazer para você, ela vai falar, olha, não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer isso, isso e isso. Então você já resolve ali. E aquilo acaba ali. Muito importante também, gente, eu acho, essa questão da comunicação, porque às vezes, como nós somos seres humanos, nem todos os dias a gente está num dia que a gente está muito bem. Tem dias que a gente não está tão bem assim. E às vezes a gente pode acabar se colocando mesmo de um jeito que a gente não gostaria ou que não condiz com aquilo que a gente acredita. A gente pode acabar se colocando de um jeito meio esquisito mesmo. Só que às vezes a gente percebe que a gente fez isso. Só que percebendo que a gente fez isso, que na verdade é o famoso descontar no outro, né? Algo que é seu, uma emoção, uma tristeza, enfim, uma raiva. Às vezes nada tem a ver com o outro. E você fala num tom, você diz algo de algum jeito que pode sim acabar magoando o outro, chateando o outro. E depois você percebe isso,
Porque quando a gente faz, normalmente a gente tem mais consciência. Você pode chegar e falar também, né? Você pode perceber que o outro não gostou daquilo e falar, putz, eu acho que eu não falei de um jeito meio legal, né? Eu acho que eu posso ter chateado, embora não tenha nada a ver com essa pessoa, é melhor eu ir lá e falar com ela. Mas normalmente a gente faz o oposto. O que a gente faz? A gente tem uma atitude infantil. A gente vê que a gente errou, a gente vê que o outro tá chateado, e aí o que acontece? O outro já tá criando várias caraminholas de uma coisa que não tinha nada a ver com ele. E você pensa, mas não tem nada a ver com ele, então eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, tudo bem, eu fui grossa, mas eu não vou falar nada porque não tem nada a ver. Não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem que não teve. Mas se você tá percebendo, você pode ir lá falar. Já que você conseguiu perceber isso, já resolve você também. Então, prestar atenção nos sentimentos do outro também, né? E no que você está fazendo e também se dispor a falar, nossa, olha, realmente, eu falhei aqui com você, eu acho que minha comunicação não foi muito agradável, eu não fui muito carinhosa com as minhas palavras. Tá tudo bem, né? Você tá bem com isso? E ok, resolve ali. E a questão dos pequenos gestos é algo que nutre as nossas relações, né, gente? Tem muita gente que fala que os relacionamentos vão perdendo a magia com o tempo, né? Vão perdendo a beleza, que aquele encanto, aquela coisa bonita, leve, apaixonante vai perdendo a força com o tempo. Mas por quê? Porque as duas pessoas não estão nutrindo isso no dia a dia, né? Porque realmente a convivência é um processo diferente. Quando você começa a conhecer alguém, você está ali enredado no desejo da paixão. Depois esse sentimento vai se tornando algo mais maduro. Mas isso não significa que você não ame aquela pessoa, é que você pode demonstrar isso. E cada um está num dia a dia, cada um está numa vida, num trabalho, vivendo suas próprias questões internas, suas emoções, enfim. Mas você pode demonstrar isso. Às vezes você compra ali um chocolate e deixa para a pessoa. Você manda entregar uma flor para ela num dia que não é o dia específico, né? Porque daí não vira uma obrigação. Porque, gente, quando chega nesse ponto da obrigação nossa, é o aniversário da pessoa, então no aniversário dela eu preciso comprar algo. Às vezes você nem compra algo no aniversário, mas dá um abraço à pessoa e é algo mais do que você faz isso por ação. Eu acho que a obrigação é algo que vai minando, né, essa força. Então, por que dar presente? Por que demonstrar esse carinho, demonstrar esse afeto só quando tem datas específicas? Só no Dia dos Namorados, só no Natal, só, enfim, em datas comemorativas, né? Que são aquelas datas... É muito importante mesmo, é importante ter cuidado para falar e cuidado para ouvir. Absorver com cuidado e expressar com cuidado, sim. Mas a gente está aprendendo, né? Estamos todos aprendendo essa habilidade da comunicação. Então, nem sempre a gente acerta, mas principalmente quando a gente está naqueles dias que a gente está com a mente a milhão, com as emoções a milhão. Então, às vezes para e fala, opa, pera, nossa, calma, não era bem isso que eu queria dizer, mas é isso, é importante sim a gente ter esse espaço. Eu acho muito legal uma frase que fala que a gente não presta atenção no outro para ouvi-lo, mas sim para respondê-lo. Então, muitas vezes o outro está falando e a nossa mente já está respondendo. Então, a gente não sente a mensagem, a gente não capta a mensagem. A nossa mente já está ali a milhão, às vezes deduzindo alguma coisa ou colocando a nossa própria opinião em cima da outra pessoa. E isso é muito comum, gente. É um exercício constante. Porque a nossa mente é muito rápida, às vezes a nossa mente não acompanha, né? Ou a nossa mente não é que ela não acompanha, ela já está além. Ela está lá no futuro já, ela está no fim da conversa. A pessoa ali está expondo algo para você lá no fim da conversa. Ela está deduzindo qual vai ser. Que é a necessidade, né,
Isso, que é a necessidade da argumentação, né? E às vezes a pessoa só está ali querendo ser escutada, ser ouvida. Então, a importância da escuta empática, né? Que empatia não é exatamente você se colocar no lugar do outro, porque isso vai ser impossível, mas é você se atentar ao lugar do outro, né? Como ele é, como aquele sujeito, aquela pessoinha ali, ela como ela reage, do que ela gosta, quais as preferências dela, né? Se ela está disposta, disponível naquele momento a também te ouvir, né? Então, assim, prestar atenção no outro, né? Sair um pouquinho de você, não sair completamente, né? Então, é ficar com você, mas, assim, conseguir também enxergar o outro. Para aí sim, o que o pessoal falou aí, né, da comunicação, para aí sim ter uma boa, uma efetiva comunicação com aquela pessoa, né? Senão é o que a Jill falou. Enquanto a pessoa está lá falando, você já está com um monte de balãozinho aqui, né? Tentando pensar num argumento, numa resposta, numa solução, numa finalização, né? Para aquela conversa. E a pessoa está lá falando e você perde momentos, gestos, falas, palavras preciosas daquela pessoa, né? Então, tem a ver com isso mesmo, né? Com a gente conseguir olhar o outro de verdade. Outra questão importante são os limites, né, gente? Saber dizer não, né? Porque não é porque você tá com o outro que vocês estão construindo uma relação que você precisa dizer sim para tudo, que você precisa ceder para tudo. E, novamente, nos limites entra a questão da comunicação, porque o outro não vai adivinhar. Você precisa falar, você precisa expor isso. Não, agora não, né? Ou não, isso não quero, isso não gosto. Muitas vezes isso se manifesta, eu acho que um ponto importante na sexualidade, né? Às vezes, tanto a mulher quanto o homem tem dias que, gente, somos seres humanos. A gente pode se amar, a gente tem a libido alta, a gente tem tesão, a gente tem desejos, vontades, mas tem dias que nós não estamos afim. E por que não expressar isso? O homem fica numa posição de cobrança, achando que ele precisa constantemente estar ali nesse estado de, eu preciso constantemente estar atendendo essa demanda, né? E a mulher, quando ela também recebe esse não, ela fica achando que ela não é desejada, que ela não é boa o suficiente, que tem alguma coisa errada com ela, que o corpo dela não tá legal. E às vezes não tem nada a ver, gente. E é normal isso. É só vocês sentarem e conversarem. Falar, olha, hoje eu não tô assim. E ok, não tem problema. Isso é respeito, isso é limite. E tem muitas outras possibilidades de troca de afeto, né, Gil? O que hoje em dia está bombando aí também, né, sobre as linguagens do amor, né, como expressar o amor. Então, tem sim, através do toque, né, através dos gestos, através dos atos, né, em relação àquela pessoa, da fala propriamente dita. Até a gente estava falando hoje, né, Gil, de pessoas que às vezes precisam que o outro fale, eu te amo, né? Então, às vezes tem lá um casal e a mulher, né, ela diz assim, ah, ele não me ama porque ele não me fala que ama, né? Ele não manda mensagem dizendo que me ama, né? E o cara tá lá fazendo um monte de coisas por ela, né? Cuidando lá da família, da casa, ou fazendo gestos para ela, né? Sei lá, consertando alguma coisa. E isso não é percebido, porque para aquela pessoa é importante a fala, ela ouvir o eu te amo. Né? Cada um tem também um canal de comunicação, tem a ver com isso também, né? Uma preferência, uma captação maior de um canal de comunicação. Então, às vezes, né, a mulher fica ali desejando. Tô dando esse exemplo, tá, gente? Mas pode ser o inverso, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui, que às vezes é mais comum, tá? Mas pode ser o inverso, pode ser também, a gente pode falar de casais
homossexuais, né, homoafetivos, enfim. Mas assim, um deles, né, fala lá, poxa, a pessoa não fala que me ama, acho que não me ama mais. Então, às vezes prestar atenção em como o outro também consegue expressar o seu amor. Qual é a preferência, né, de expressão e como ele consegue expressar o amor. Às vezes não é exatamente do jeito que você expressa, mas será que ele te ama ou ela te ama? Será que a pessoa ali não está fazendo de alguma outra forma algo que ela esteja demonstrando ali o teu amor, né? O amor dela por você? Né? Então, se atentar, isso é se atentar ao outro, né? Se atentar à relação. Ah, tem duas pessoas perguntando, não mais até, pessoas aqui perguntando sobre relacionamento à distância. E aí, né, essa questão, tudo bem? Tá? Deu uma travadinha? Agora voltou. Tá. Voltou? Tá. Sobre relacionamento à distância, já tiveram outras perguntas dessa. E hoje em dia, né, muitos relacionamentos estão à distância, enfim. E é possível, sim, viver um grande amor através de uma relação à distância. É o que a gente está falando aqui. Precisa ter alguns cuidados, é preciso se atentar e é preciso fortalecer alguns outros aspectos também. Então, é uma relação que exige um tantinho mais de empenho das duas partes, em alguns aspectos, mas é possível sim ter relações saudáveis à distância, com toda certeza. Quer continuar, Ju? Você está falando de limites, né? Do espaço também, né? Quando a gente fala de limite, a gente fala de espaço Sim. próprio também. O muito importante também, gente, eu acredito que é buscar pontos em comum com o outro, né? Porque uma relação, ela precisa olhar para um horizonte, essas duas pessoas precisam olhar para um horizonte e entender o porquê delas estarem caminhando juntas. Cada qual com a sua modalidade, o seu jeito, o seu processo. Qual é o objetivo do casal? Porque se vocês estão simplesmente caminhando, qual é o intuito? Onde vocês querem chegar com isso, né? Vocês não têm nada em comum, então fica cada um no seu próprio mundinho. Vocês estão juntos, mas vocês não estão olhando para o mesmo lugar. Isso é muito importante. É muito, 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 muito importante. Porque isso é o que, claro, não ficar naquela questão de ficar só projetando muito a longo prazo. Ah, nós estamos juntos porque o nosso objetivo é casar, tá? Não é isso, tá, gente? Não é nesse quesito subir de degraus do namorando, ficando para o namorando, para o casado, para o filho, né? Que são estágios da relação. Mas o que nós queremos juntos? Nós queremos evoluir espiritualmente, nós temos vontade de viajar o mundo juntos, nós queremos estudar juntos, trabalhar juntos, sim, nos empenhamos em fazer algo juntos. Algo que nos motive e nos motive a estar juntos. Algo que faz com que a gente conheça a parte importante que é o outro na nossa vida, né? E esse objetivo, para que esse objetivo seja ainda mais importante com vocês dois unidos, né? Para que você olhe para esse objetivo e você fale, olha, esse objetivo é muito bom, mas com você ele é melhor ainda. Isso é muito importante. Isso, até mesmo porque, né, Gil, essa coisa do roteiro, né? Então, às vezes, é o que você falou, tem lá os estágios, né, de uma relação pela qual ela precisa passar, né? E, na verdade, assim, tudo bem, pode realmente ter esses estágios, mas o mais importante não é que a relação seja funcional, né? Então, também a gente vê muito hoje em dia, aliás, sempre, mas né, hoje em dia a gente ainda vê pessoas se unindo funcionalmente, né? Então, para cumprir um roteiro, para cumprir, assim, sabe, aquela festa de Natal
né? Que daí a pessoa fala assim, ah, você está namorando? Ou, ah, está namorando, agora vai casar? Ah, agora vai casar. Casou, agora tem que ter filho, né? Assim, como se tivesse que cumprir obrigações sociais. E que o mais importante é o amor. E, como a Jill falou, o que une as duas pessoas, e o que une, inclusive, essas duas pessoas, né, no mesmo caminho, para ter algo ali a oferecer para a própria vida, né? Para a vida que está aí sempre além de nós, né? Então, o que tem em comum, o pessoal falou aí, né, dos valores parecidos, é isso, né? As compatibilidades, as afinidades, né? Ao contrário da conveniência, que também estão dizendo aí, né? É conveniente, né, estar com aquela pessoa, mas qual é o preço, né, a se pagar por isso, por essa conveniência? Então, é mais interessante, né, mais saudável a gente buscar relações não por conveniência, porque isso vai começar a ficar claro e vai surgir muita coisa a partir disso, né, muita coisa negativa para cada um dos dois a partir disso. E o importante é a gente buscar, né, a saúde dos relacionamentos. Então, a verdade, né, tanto a comunicação verdadeira, a expressão verdadeira, como o que a gente está dizendo agora, né, a comunhão, né, o que une e essas afinidades. E o que se quer atingir com isso, né? Para onde vai essa relação? Para onde vai essa soma de forças, né? O que fazer com essa soma de forças? Já que, né, a gente já falou aqui, forças, né? Então, um inteiro com outro inteiro que se juntam ali, formando uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Né? A fim de que isso? Que é o que a gente também, né, fala da parceria, né, Ju? E o apoio, né, gente? Porque uma relação, ela se constrói a partir desse apoio. Então, se eu tô ali com aquela pessoa, eu tô conhecendo ela, eu tô vendo. Não tá dando pra me ouvir? Põe o foninho mais perto, Ju, por Não, eu tô sem. gentileza. Meu fone acabou a Ah, você tá bateria. sem agora. Tô sem, meu fone acabou a Tá, bateria, tá? Eu vou ter que falar assim. Não tá muito alto, mas é isso. Acabou a bateria. tá. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir? Então tá bom. Porque, gente, é muito importante. Entra na questão dos pequenos gestos, né? E nessa questão do nutrir. Mas também com o se sentir bem. Porque a gente vive um mundo onde as pessoas são ainda são muito egóicas. Então, as pessoas querem que o outro seja como ela é, né? Como elas são. E isso acaba minando a energia das relações. Ou até muitas vezes você conhece a pessoa, mas quando você entra na relação, você começa a se incomodar com a pessoa, com o jeito real de ser da outra pessoa, né? Com os gostos dela, com as vontades individuais dela. Tá dando pra ouvir? Tá? Então tá bom. É que ela falou que tava baixo. Aumentem, gente, por favor. Que eu tô sem fone. E essa questão de motivar o outro, continuar impulsionando o outro, mesmo há, sei lá, 5 meses, 5 anos, 10 anos juntos, vocês continuarem se apoiando e se motivando individualmente, né? Motivar o outro no trabalho, nos estudos, enfim, as coisas que o outro deseja construir. Porque isso vai fazendo com que o outro se sinta cada vez mais afim de ser ele mesmo, de continuar na busca dele e também de estar com você. Porque normalmente a gente faz o oposto, quando a gente vê os olhos do outro brilhando, quando a gente vê o outro feliz, crescendo, a gente tem esse hábito de querer minar a energia. Então a gente não elogia, a gente não fica feliz pelas conquistas dele, a gente critica, a gente quer mudar. E isso vai minando cada vez mais. Cada vez Isso, mais. isso. A importância, né, da gente perceber se a gente está entrando ou mantendo uma relação de competição ou de parceria, de incentivo, de apoio, de sustento,
né? O que a gente falou aí da comunhão, de algo que vai para frente, e não algo que compete, né? Que fica ali, nossa, o outro conseguiu uma coisa, ah, eu também tenho que conseguir, ou legal, né? Não é aquele parabéns com genuinidade ali. Então, perceber, né, que relações que estão dentro da competição, baseadas na competição, e que relações estão baseadas na parceria, na troca, no sustento, no apoio. Então, isso é bem importante. E, Ju, vamos falar então que a gente tem pouquinho tempo já, passou tão rápido, né? Foi ótima a interação aí com todo mundo também. A gente está aqui nas redes, né? Vocês vão acompanhando também. E vamos falar então de uma boa novidade que a gente traz em relação a tudo isso. Vamos lá? Porque vem o querer minar o outro. É fruto do medo de perder a pessoa por conta do crescimento dela? Ou qual seria talvez o motivo para isso? Gente, tem muitos motivos para isso. Muitos motivos. A maioria deles tem base em questões infantis, né? Da nossa infância, da nossa criação, da nossa família. Então, assim, eu acho que é algo muito profundo para citar aqui, porque não é algo específico. Cada caso é um caso, né? Mas se você se perceber fazendo isso, ou se você perceber numa relação em que o outro está fazendo isso com você, é um sinal de que você precisa de um pouquinho mais de auxílio, né? De ajuda. No seu processo de autoconhecimento, no seu processo de trabalhar as suas questões internas, as suas sombras, a sua criança interior, as suas relações parentais. Então, assim, só você vai conseguir olhar para isso e ver que isso não tá legal. Mas eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo. Acho não olhar para isso e achar que é normal e tudo bem, continuar permanecendo. Seja lá qual for a posição de quem está minando ou a posição de quem está sendo minado, né? Porque ambas as posições não são legais. Então, assim, é muito, muito importante que busque essa questão interna, né? Por que você está se sentindo assim? Buscar a raiz disso. Porque enxergar isso na superfície é muito raso, né? É muito raso. E aí um auxílio, né, que é possível, além da busca aí de outras formas, a gente está aqui também para trazer um bom auxílio, que a gente está muito entusiasmada aí, que vai começar um curso que a gente vai promover também online, então é possível você fazer aí de qualquer cantinho em que você esteja. É um curso que, ó, o nome do curso, tá, gente? Criando conexões nos relacionamentos amorosos. Então, é um pouco de tudo isso que a gente falou, mais um tanto, né? E a gente adorou fazer isso assim, muito com entendimento, então conceitos, né, teorias, mas também muita prática. Então, é como fazer mesmo no dia a dia, como criar conexões nos relacionamentos amorosos. E aí, isso vai, né, durar aí do dia 28 de agosto até o dia 25 de setembro, uma vez por semana, às sextas-feiras, online. Então, é possível todo mundo fazer, que esteja disposto, que esteja querendo aí, tanto quem não tem um parceiro, uma parceira ainda, para quando chegar, já está ali firmado nisso, alinhado nisso, como também para quem já tem um relacionamento amoroso e quer realmente criar uma conexão saudável, quer manter essa conexão saudável. Então, serve também para homens, para mulheres, para relações hétero, para relações homoafetivas. Enfim, é um curso que a gente também está aí vibrando com isso, né, Gil? Falar um pouquinho do conteúdo para vocês, tá? A gente vai postar aqui novamente, mas vou citar. Gil, a gente vai postar porque tem 20 segundos. Então a gente agradece, né, Gil? Então tá bom. Peço para que vocês sigam aqui o Ser. Eu vou postar tudo lá, tá bom, gente? Gratidão. Até daqui a pouquinho e a gente se vê e muito obrigada por tudo. Um beijo.